Meu saravá fraterno a todos, mais um encontro aqui do nosso canal, o canal Portal de Aruanda. Sempre uma satisfação abordar mais um assunto aqui no nosso canal, um assunto pertinente, um assunto que as pessoas que seguem o canal, as pessoas que seguem a minha página do Portal de Aruanda me perguntam. Conforme eu falei, eu vou procurar sempre atender na medida do possível, né? Porque a vida é uma correria, mas na medida do possível as pessoas que me perguntam lá sobre uma infinidade de assuntos. Muito bem. O que eu vou falar hoje é um assunto que já há algum tempo eu já era para ter colocado no canal e eu fui colocando na medida, como eu falei, do possível, aqueles que eram os temas mais procurados, né? Hoje eu vou falar sobre a obsessão. A obsessão espiritual é um tema muito abordado, é um tema que existe também uma infinidade de literatura e uma infinidade de pessoas capacitadas, conceituadas, que já desempenharam, que já falaram, que já esclareceram sobre esse assunto. Mas o assunto no que se refere à obsessão a obsessão, o obsessor, né? Ele pega um dirigente espiritual, ele pega um pai de santo, ele pega uma pessoa preparada, ele pode influenciar essa pessoa, ele pode atrapalhar. Vamos lá, a resposta é sim. Ah, mas Marcelo, eu tenho os meus guias espirituais, eu tenho os meus protetores, eu tenho o meu guardião, eu tenho o meu anjo de guarda, eu estou imune. Ledo engano. É evidente que os protetores espirituais, que os Exus, os nossos guardiões, os caboclos, toda a egrégora espiritual que o acompanha, ela vai proteger sempre, não só aquele que é médium, o médium de consulta, de passe, assim como qualquer pessoa tem os seus protetores espirituais. Todas as pessoas nascem com o seu anjo de guarda, que é um protetor já designado para lhe proteger, lhe sustentar, lhe dar toda a guarida que é necessária para a sua caminhada. Mas nós temos, claro, o livre-arbítrio que nos é concedido, é uma lei universal que você e ninguém pode mudar. O livre-arbítrio faz com que muitas vezes nós acabemos atrapalhando as proteções espirituais. Mas no quesito pai de santo, dirigente espiritual, ele tem toda a proteção. Como que ele pode ser afetado pela influência de uma organização trevosa? Como que ele pode adentrar num ambiente que é protegido, que é fundamentado e atrapalhar? Ele pode. Muitas vezes isso acontece justamente pela negligência do dirigente, né? O dirigente muitas vezes envolto em soberba, prepotência e principalmente vaidade, o astral superior não vai dar suporte a esse tipo de pessoa. Ele não vai ficar passando a mão na cabeça de quem faz coisas absurdas através do mecanismo da mediunidade. Ele não vai. Então, naturalmente, essas proteções elas acabam sendo diminuídas, né, por conta disso. Mas não significa que vai ser abandonado, que vai ser jogado às traças. Eles continuam agindo de uma outra forma,
nas tangentes para continuar protegendo até que se desperte a consciência quando há uma influência espiritual negativa e esse dirigente está abrindo os precedentes para a atuação do astral inferior. Agora, a situação mais corriqueira que nós podemos avaliar nesse sentido é aquele pai de santo, é aquele dirigente, é aquele babalorixá que comanda um terreiro e ele tem uma vida reta, vamos dizer assim. Ele tem uma regra de conduta polida, ele é uma pessoa que não faz não tem nenhum desvio de conduta, ele é uma pessoa que segue à risca todos os ensinamentos das entidades, aquilo que lhe é proporcionado, ele faz de coração, desprendido de vaidade. Existem muitos que fazem isso, evidentemente, mas mesmo assim ele poderia ser afetado por uma ação negativa? Pode. Por quê? Existe a inveja, por exemplo, de quem é bem-sucedido. E a inveja, vocês podem ter a mais absoluta certeza que é a pior das macumbas, das feitiçarias, né? Macumba não é, volto a dizer, macumba não é isso que o povo prega por aí, mas pelo conceito esdrúxulo da palavra, dizendo que isso é coisa de macumba, e nesse sentido, a macumba, né? O mal, aquilo que é designado, endereçado, ele pode afetar o feitiço, que é a tradução correta para isso. A definição correta é feitiçaria, negativando aquela pessoa. Ele pode agir, o astral inferior, ele age nas fraquezas humanas. Baixas magias também são designadas pela força de pensamento. Então, uma pessoa que tem inveja de um terreiro próspero, uma pessoa que tem inveja de um pai de santo bem-sucedido, que só faz o bem, ele desperta, sim, lamentavelmente, inveja nas pessoas, ele acaba despertando maledicências de outras pessoas, que lamentavelmente não conseguem se conformar com o sucesso, a benfeitoria. O padrão vibratório delas é tão baixo que incomoda até o bem que você possa fazer para alguém. Então essas pessoas emanam, propagam, endereçam coisas ruins. Até pessoas são capazes de fazer a baixa, de executar baixas magias para destruir uma pessoa bem-sucedida, que tem inveja e que é, por exemplo, um dirigente espiritual. Quando esse agente espiritual que é utilizado pela baixa magia, onde o astral inferior, na sua organização nefasta, vai lá e aciona esse poder magístico e traz um agente, um espírito, uma entidade para fazer aquela maldade, esse sujeito, ele vai bater lá naquele terreiro. Quando ele bate no terreiro, ele vai bater, sem dúvida nenhuma, ele vai ser bloqueado pela ação dos pontos de firmeza, dos fundamentos e principalmente da ordenação espiritual comandada pelos protetores, pelos guardiões Exus principalmente. Então ele não vai chegar naquele pai de santo. Então o astral inferior, ele costuma agir de uma forma na fraqueza, onde ele vai analisar aquele dirigente. Ele vai analisar como que ele vai se infiltrar naquela situação e atender ao pedido de quem fez a demanda, de quem endereçou, do invejoso,
da pessoa desordenada que foi lá e firmou alguma coisa, seja lá o que for, com um elemento que ele tenha utilizado nessa baixa magia. E o que vai acontecer? Ele vai esperar o momento certo. Como eles costumam agir, basicamente em situações como essa? Como que ele vai conseguir afetar uma pessoa, um dirigente, um babalorixá, um pai de santo, que é protegido numa situação máxima, na fraqueza da sua comunidade? Existe um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita, quem ainda não leu, eu indico aqui, que fala basicamente de como o astral inferior ele costuma agir em situações como essa. Ele vai afetar o quem? Onde ele pode afetar aquele dirigente, sendo que ele não consegue diretamente afetar? Ele vai afetar atrapalhando o casamento, se a pessoa for casada, fazendo com que haja um desentendimento, se o cônjuge assim permitir. Se o cônjuge for alguém que permite a ação, ele vai perceber que ali é o ponto de entrada. Então ele vai no cônjuge, ele faz o casal brigar, consequentemente ele desequilibra esse dirigente. Ele vai no seu ambiente familiar. Se o cônjuge também tem uma cabeça equilibrada e não consegue atingir o cônjuge, ele vai o quê? Na família, ele vai procurar aquele da família que é o mais vaidoso, o mais desequilibrado, o mais desordenado, é aquele que vai abrir a porta para ele atuar. Então ele vai o quê? Num filho, fazendo com que o pai, esse dirigente, ou a mãe, dirigente, Ialorixá, o Babalorixá, enfim, o dirigente, ele se preocupe com um desvio proveniente de um filho dele. É evidente que se tiver o filho envolvido em coisas, drogas, bebidas, vai desequilibrar esse dirigente. Ele vai ficar preocupado, ele vai sair fora do equilíbrio e do estado de espírito equilibrado. Se não conseguir, ele vai o quê? Ele vai em alguém próximo, um amigo, alguém que esse dirigente se preocupe e ame. É lá, se houver a possibilidade de uma infiltração, ele vai em cima. Se na família desse dirigente todos são maravilhosamente estruturados, todos estão bem, aonde ele vai? Ele vai na corrente mediúnica. Ele vai naquela corrente mediúnica. E Aconteceu na Casa Espírita fala também que isso acontece dentro de uma casa espírita, né? Então ele vai lá, ele vai procurar no ambiente da corrente mediúnica aquele filho da casa que propicia a porta de entrada para ele. Então, se é um filho que gosta de fazer fofoca, se é um filho que gosta de fazer fuxico, se é um filho que gosta de desrespeitar, se é um filho que ele gosta de cair nas graças das situações mais densas que forem, e que esse filho ele consegue abrir o precedente para a entrada dessa entidade ou do agrupamento desse espírito agente do baixo astral inferior, é lá onde ele vai agir. E o que ele vai fazer? Eles analisam muito bem. Se esse dirigente ficar afetado pelo descompasso da sua corrente mediúnica, é onde o astral inferior atingiu ele sim. Ele vai agir aonde abrir a brecha, aonde houver frestas que propiciem a ação dele. Então, como que se resolve isso, Marcelo? Porque sempre o ser humano é assim, né? Você não consegue agradar a gregos e troianos, não vai agradar mesmo. Mas a maneira mais eficaz para se combater uma infiltração de uma demanda, de um agente de um astral inferior, é justamente com aquela máxima de Torai e Vigiai. Vocês que estão
dentro de um contexto espiritual, vocês têm que estar sempre voltados para o despertar de consciência, o entendimento das coisas espirituais na amplitude, não na superficialidade. Porque se você abrir o precedente, ele vai destruir, ele vai te atrapalhar. Então, como que o dirigente é afetado? Ele é afetado na sua comunidade, nas proximidades, nas periferias que estão ao redor dele. Por mais proteção que ele possa ter, por mais luz que essa pessoa possa ter, por mais desprendido de qualquer estupidez, ele pode ser afetado nesse sentido, com a ação da entidade que analisa aonde ele vai agir. E não é o Exu que vai resolver uma situação como essa, né? Porque o Exu não vai ficar ali na cabeça do desviado 25 horas por dia falando, olha, você não tem que fazer isso, entendeu? Então acaba sendo afetado nesse sentido. A obsessão, os obsessores os obsessores, eles são comandados pelas hostes do astral inferior. Eles sabem agir. Infelizmente, nós temos essas ações que atuam na marginalidade espiritual com o intuito de destruir mesmo. E o chupão que todo mundo fala, que a transição planetária sempre diz que vai ser expurgado esses espíritos do planeta Terra, na medida que o planeta for passando da condição de expiação para a condição de regeneração, que o planeta já está nesse processo, vai demorar muitos anos ainda, mas já está. Essas entidades começarão a ser conduzidas para outros mundos, né? Para outros planetas, para outras instâncias, porque não será mais permitido a ação desses espíritos, dessas entidades, porque tudo na vida se evolui e o planeta vai evoluir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu, como dirigente, falo isso. A gente tem afetação, sim, às vezes, a gente percebe, mas a gente tem que tomar sempre cuidado, sempre doutrinando a nossa própria conduta. A gente sempre tem que estar doutrinando a nossa família e principalmente a nossa corrente, porque na corrente são pessoas que vêm de criações diferentes, de conceitos diferentes, de personalidades diferentes. Então, para uma corrente mediúnica sempre é muito importante a doutrina, o entendimento e o estudo para minimizar sempre a influência que infelizmente nós muitas vezes somos submetidos pela ação do astral inferior. Ok, gente? Espero ter respondido a pergunta. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição aqui para perguntas, dúvidas, até mesmo divergências, sempre prevalecendo o bom senso. Esse ano estou começando com esse vídeo aqui falando sobre esse assunto. Coloco aqui à disposição o canal para mais perguntas, para mais interesses com outros temas. Estou aqui impreterivelmente todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, na Avenida Alda, 1041, em Diadema, praticando Umbanda tradicional. Ok, gente? O meu saravá fraterno a todos, muita luz, que Oxalá abençoe e até o próximo encontro.